A SAF, na verdade, nada mais é do que uma lei que facilita que um clube de futebol tenha a sua gestão separada do clube social. Obviamente que existe muita desinformação nisso, algum exagero. A SAF, na verdade, nada mais é do que uma lei que facilita que um clube de futebol tenha a sua gestão separada do clube social, que possa atrair acionistas, sócios, cotistas que podem capitalizar no clube e assim constituir uma governança e uma gestão de profissionais. O problema é que no Brasil, quem entrou na SAF, os clubes mais conhecidos e que abriram esse caminho para a SAFs, foram os clubes que estavam mais endividados, que estavam com um problema de solvência. Então, a primeira intenção desse modelo para esses clubes era resolver suas dívidas com os seus credores. Mas isso é um desvio bastante grande do que é a SAF, porque ela pode servir para outros fins, ou seja, governança e gestão profissional. Quem entrou nessa? Como a gente viu lá no primeiro episódio da série, os clubes que aderiram a esse modelo estavam com grande dificuldade financeira, precisavam reorganizar suas finanças. Então eles buscaram uma ajuda financeira, seja através de um mecenas, que tivesse uma ligação afetiva com o clube, caso do Atlético Mineiro, Cruzeiro, seja através de fundos de investimento que foram constituídos para este fim. Tem o caso do Botafogo, o caso do Vasco da Gama, são fundos voltados para isso. Como também foi falado, tem um terceiro modelo. Por exemplo, o Bahia juntou a necessidade de capital, já que ele tinha lá uma dívida importante, com a estratégia de um grupo internacional, que é o City Football Group, que é o dono do Manchester City. O City Football Group, na verdade, o Manchester City, através do City Football Group, vem expandindo as suas conexões desde 2013 e adquirindo clubes de futebol pelo mundo. E sem querer sair desse assunto, mas tem um artigo muito bom, um trabalho acadêmico que fala do tema globalização do futebol, de autoria de Juliano Pizarro, da Universidade Federal de Santa Catarina, que ele fala muito sobre esse tema. Lá no site, no 3VV, você entrando nesse artigo do episódio 2, você vai ter um link em que você pode clicar e você vai baixar o trabalho desse autor, Juliano Pizarro, da Universidade de Santa Catarina, Universidade Federal de Santa Catarina. Mas falando das aquisições, como é que vem ocorrendo esse modelo de aquisições no futebol dos clubes, entre muitas aspas aqui, de dono? Até a gente chegar no nosso caso aqui, no Bahia, com o Manchester City, ou mesmo antes de nós nos aprofundarmos nos modelos da SAF, vamos contextualizar um pouco os movimentos que nós tivemos no futebol no mundo, que levaram a essa globalização, que levaram, inclusive, o que cunharam o termo clube de dono. E quando eu falo dono, o dono aqui pode significar que é uma pessoa ou um grupo que detém uma participação do clube. 100%, 90%, 80%, 10%, 20%, 30%. Ou pelo menos tem pelo menos alguma participação dentro desse clube e alguma influência na sua gestão. A gente pode pegar alguns casos. E como é que esses casos foram se constituindo, né? E algumas datas-chave. Em 1986, a gente teve o fim da Lei Bosman. Com o fim da Lei Bosman, acabou a lei do passe. E os clubes começaram a ter muito mais flexibilidade, e também os jogadores, para a negociação de atletas. Mas também houve uma explosão no valor desses atletas. No valor dos atletas que eram mais consagrados. Coincidiu que 10 anos depois, na Europa, as ligas europeias acabaram com o limite de 3 jogadores estrangeiros em cada país. Então, a movimentação desses jogadores começou a ser muito mais intensa. De novo, inflacionando esse mercado. Aqui no Brasil, o fim da lei do passe foi em 2001, 5 anos depois, com a Lei Pelé. E aí, quais foram os grandes marcos nas compras dos clubes pelo mundo? Em 2003, o Roman Abramovich comprou o Chelsea por 140 milhões de libras esterlinas. O Chelsea já era um clube de dono, um antigo proprietário, pessoa chamada Ken Bates, que depois do Chelsea depois que vendeu o Chelsea, comprou o Leeds United. Em 2005,
a família Glazer comprou o Manchester United, que também já era propriedade de outra família, de um outro grupo. Em 2008 foi o movimento, acho que mais relevante para o que nós estamos falando aqui, que o Sheikh Mansour bin Zayed Al comprou o Manchester City, 1 bilhão de euros no Manchester City, que até então era um clube pequeno. Em 2010, o Fenway Sports Group, que é de um americano chamado John Henry, compra o Liverpool por 300 milhões de libras. E em 2018, um bilionário americano chamado Stanley Crank, que é dono da Crank Sports Entertainment, passou a ser acionista majoritário do Arsenal. Estou citando alguns aqui. Tem vários casos em alguns países, mas... e o Arsenal, em 2021, o fundador do Spotify, o Daniel Ek, fez uma oferta de 14 bilhões de reais. 2 bi, alguma coisa de libras, e não comprou. O grupo lá, o KSA, o Crank Sports Entertainment, não vendeu. É importante lembrar o seguinte: o futebol inglês, diferente do futebol espanhol, diferente do futebol italiano, o futebol inglês ele passou a ser um futebol. Os clubes passaram a ser empresas desde o caso do Taylor Report, na Inglaterra, em 1990. Foi aquela briga muito grande numa final de Liga Europeia entre torcedores da Juve, torcedores, que agora me foge aqui, de um time inglês, com muitos mortos, e o Taylor Report foi o relatório que gerou todo o processo de profissionalização do futebol inglês, isso em 1990. Todos esses clubes que eu comentei agora, que passaram por processos de mudança de dono, eles têm o que em comum? Eles têm mais de um clube de futebol, ou pelo menos a grande maioria deles. Ou então, eles têm propriedade sobre uma instituição esportiva. Nem sempre é um clube de futebol, pode ser um clube da NFL nos Estados Unidos, da NHL, do hockey, no caso da NHL, do futebol americano, da NFL. Por que eles têm isso? Aparentemente, cada grupo tem uma estratégia distinta, mas que tem um ponto de coincidência aqui, que é consolidar o mercado do futebol. Eles entendem que esta consolidação e, portanto, ter alguns clubes embaixo deles permitem ter essas ramificações com as trocas de atletas e o fortalecimento dos clubes de acordo com sua estratégia de mercado. Em alguns casos, nós temos também o objetivo de criar, promover o próprio país. O caso dos Emirados Árabes, o caso do Manchester City, ele é bastante simbólico nisso. A própria ida agora do Neymar, que não tem nada a ver com venda de clube de futebol, mas o investimento bilionário em cima de um atleta não é só pelo jogador jogar no Al Ittihad, né? Mas é sim por conta da promoção dos Emirados, da região, do país. Ainda tem um outro ponto que é motivação para esses investidores. No futebol eles usam um termo chamado sport washing, que é mais ou menos um termo em inglês, aí numa tradução livre, que é para limpar a imagem. Então, muitas personalidades notáveis, investidores que pudessem ter uma imagem controversa nos mercados em que eles atuavam, usavam o futebol para melhorar essa imagem. Um caso bem conhecido é o bilionário oligarca, o Roman Abramovich, no caso do Chelsea, como eu citei. Quando ele comprou o Chelsea era um pequeno clube de bairro. Tinha sido campeão da Premier League uma vez, em 1954. E depois que ele comprou, em 2003, Chelsea já foi campeão da Premier League, já foi campeão da Champions League, foi campeão do mundo. Então, em comum, você tem aqui ou ramificações para a consolidação do setor e depois para facilitar essa troca de jogadores. Em outros casos, por questão de imagem, alguns também poderiam dizer que ele é usado para algum tipo de prática não muito ética no futebol em termos de lavagem de dinheiro. Isso dizem, a gente nunca pode provar. Vamos voltar agora para a Terra Brasil. O que isso tudo tem a ver conosco? Tem muita coisa, talvez nada. Nada porque a SAF aqui, propriamente dita, ela não é um mecanismo para ter um dono.
como a gente já comentou, a SAF é para outro modelo, é para outro objetivo. É para resolver, foi criada para resolver problemas de inadimplência de clubes de futebol. Então quem fala que a SAF é para clube ter dono está errado. O modelo de SAF, que é o mais próximo que poderia ser da sua origem, é o próprio modelo do Bayern de Munique, que não é uma SAF lá, ele é um clube empresa. Mas o Bayern de Munique, muito disso, um clube social, virou sócio de um clube de futebol chamado Bayern, um clube social chamado Bayern, blá 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 blá, virou sócio de um Bayern Futebol. E além dele ser sócio, ele tem o controle acionário, esse clube de futebol, ele tem sócios, empresas, a Allianz Seguro, Adidas, a Audi, tem sócios torcedores, os torcedores compraram cotas, são acionistas, recebem dividendos quando ele dá lucro, participam indiretamente da gestão do Bayern, e o Bayern tem regras muito claras para que não haja concentração de cotas na mão de um único dono, seja pessoa jurídica, seja as empresas, seja pessoa física. O caso do Bayern é bastante diferente do caso do Bahia ou Manchester City, porque ali você tem um grupo que é dono e este grupo define as estratégias de cada clube. Ah, esse modelo é para uns, não é para outros? Nunca vai acontecer no meu time de futebol. Eu sempre digo que o rio corre para o mar. Então a gente, querendo ou não, esse modelo vai chegar no nosso clube, em todos os clubes. O importante é a gente saber exatamente o que a gente quer desse modelo e como que a gente pode implementar um modelo como a SAF, que melhore a governança, a gestão, a profissionalização dessa gestão, a capitalização e a independência ou não dependência de mecenas ou de endinheirados que colocam dinheiro no clube para depois tratá-lo como se fosse propriedade sua. Nos próximos episódios nós vamos falar sobre alguns casos dessas SAFs no Brasil. A gente vai falar do que está dando certo e o que está dando errado, qual modelo faria sentido para o Palmeiras, para outros grandes clubes brasileiros, e a gente tem muita coisa ainda para falar sobre esse assunto. Então era isso, esse episódio. Não esqueça de ativar o sininho aí do nosso canal, seguir o canal 3V, curtir esse episódio. O 3V tem a missão de trazer para o torcedor do Palmeiras e o leitor do 3V sempre um conteúdo diferenciado, um conteúdo que vai além do futebol dentro das quatro linhas, e por isso que a gente quer você, palmeirense, perto da gente. Fiquem conosco, saudações alviverdes.